Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Salmo 116. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E poderemos perceber que nas leituras de hoje a importância da evangelização e Deus suscita na história da humanidade pessoas que passam por um período de transformação e conversão. E com isso começam a ser anunciadoras da boa nova de Cristo. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da festa da conversão de São Paulo. De perseguidor dos cristãos, tornou-se incansável e destemido pregador do Evangelho a todos os povos. E a primeira leitura de hoje trata exatamente da conversão de São Paulo, em Atos capítulo 22, dos versículos 3 ao 16. E o interessante é que o relato do apóstolo Paulo, antes de sua conversão, compartilhando sua história com a multidão de judeus em Jerusalém. E ele faz um testemunho pessoal, destacando sua identidade como judeu, nascido em Tarso, mas educado em Jerusalém. Ele foi discípulo de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei judaica, o que valida sua autoridade religiosa. Paulo enfatiza também seu zelo pelas tradições judaicas, algo que ele mantém com paixão. Assim como os judeus da multidão, ele se coloca como um defensor fervoroso da lei de Moisés. E nesse sentido, ao perceber o crescimento e também as doutrinas do cristianismo, certamente ele fica escandalizado, por assim dizer. E na sua conversão, é um período de transformação, não somente no aspecto físico, mas passa por toda uma questão intelectual. O encontro com a luz divina e a voz de Jesus é a experiência de conversão mais significativa da história cristã. E com isso, nós temos uma experiência de uma pessoa extremamente inteligente, culta, que agora se depara com um grande dilema. Aqueles aos quais ele perseguia, agora ele está prostrado perante Cristo. Tradicionalmente, algumas pessoas, ou surgiu uma história de que Paulo caiu do cavalo. Mas vejamos que o texto bíblico, em três menções, em Atos, na primeira, em Atos 9, dos versículos 3 ao 4, Atos 22, versículos 6 ao 7, e Atos 26, versículos 13 ao 14, e nenhuma dessas citações fala que Paulo caiu do cavalo. O que diz é que quando seguia pelo caminho, já estava perto de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, caindo por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E cair por terra, do grego epidengen, que indica que ele estava no chão, mas sem especificar como chegou lá. Embora o transporte por cavalos fosse comum no mundo romano, especialmente para pessoas importantes, muitas vezes as viagens eram feitas a pé, especialmente em terrenos acidentados como os de Damasco. E essa ideia ela é popularizada porque nós podemos, no contexto bíblico, entender que a queda de Paulo pode ser visto como uma metáfora para a sua humilhação diante de Deus. Ele, que era um perseguidor orgulhoso e zeloso da lei, foi confrontado por Cristo e levado a reconhecer sua fraqueza e dependência divina.
A luz divina o cegou física e espiritualmente, representando sua necessidade de iluminação por meio da graça de Deus. Aquilo que até então era tão claro para Paulo no seguimento da lei mosaica, agora ele se encontra no momento de cegueira. Certas certezas são colocadas em dúvidas e a nova certeza que é Cristo aparece em sua vida. E a sua queda também simboliza uma inversão de sua trajetória. Antes ele estava em pé como perseguidor dos cristãos, agora está prostrado diante de Cristo, pronto para obedecer. E assim, nós sabemos, mediante as leituras do Novo Testamento, o quanto que ele obedeceu e a sua vida foi, após a sua conversão, verdadeiramente entregue a Cristo. E o que nós podemos aprender da conversão de Paulo, ou por que é importante celebrar tal conversão, é um grande exemplo de vida, nos deixando os escritos do Novo Testamento, evidentemente não todos, mas grande parte dos escritos, e trazendo uma dimensão de uma linha teológica de pensamento que nos influencia até hoje. Aquele que deu tudo de si após o encontro com Cristo, entendendo que a vida não pode mais ser separada do amor de Deus. Após a experiência com Cristo, ele entende de fato que era preciso ele morrer espiritualmente para que a verdadeira espiritualidade de Cristo pudesse nascer em sua vida. E com isso, no Evangelho de hoje, em Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 18, também traz a dimensão onde Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Assim como Paulo, a vida desses homens traz uma dimensão universal, que reflete a abrangência do plano de salvação, que não é restrito ao povo judeu, mas se estende a todas as nações e culturas. Toda criatura sublinha que a mensagem de Cristo é destinada a todos, enfatizando a universalidade da missão cristã. E nesse sentido, apontando para a mensagem de conversão, a necessidade de mudança de vida e que possamos ficar atentos exatamente da nossa própria experiência com Deus. O quanto nós estamos nos entregando, o quanto nós estamos sendo obedientes e o quanto que verdadeiramente nós queremos que Cristo esteja mais presente em nosso ser. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.